Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O tema desta aula é funções dos ossos. Os ossos nós conseguimos agrupar em 5 grandes funções. Basicamente, essas funções é o que vem aparecendo na literatura que trata sobre a questão da osteologia ou do sistema esquelético, ou que fala sobre as funções dos ossos. Então, são proteção para os órgãos vitais, apoio para o corpo, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais e suprimento de células sanguíneas. Então, nós temos aqui a primeira função, proteção para órgãos vitais. Aqui você está vendo uma caixa torácica sem nenhuma proteção. Aí nós incluímos aqui esse gradil costal, ou seja, esse conjunto de ossos das costelas, que é como se fosse a grade de uma casa, ó. Ele é vazado, mas ele protege principalmente órgãos vitais, como o coração e os 2 pulmões, de um choque, de uma batida, de uma bolada na aula de educação física, por exemplo. Graças a esse conjunto de ossos, tu estás protegendo 2 órgãos vitais, coração e o pulmão. Se nós não tivéssemos esse gradil costal, este impacto da bola seria direto no coração ou direto no pulmão. Isso poderia sim provocar um dano, e um dano bem preocupante, uma vez que o pulmão e o coração são órgãos indispensáveis, são órgãos vitais. Um outro local que a gente pode imaginar como um elemento protetor é a caixa craniana. Aqui vocês estão vendo uma vista lateral da cabeça e vocês estão percebendo que os ossos do crânio, eles vão formar uma caixa hermeticamente fechada para que proteger o quê? Proteger um tecido extremamente nobre que é o nosso encéfalo. Tanto a parte do cérebro quanto a parte do tronco cerebral ou do nosso cerebelo está protegido por esse conjunto de ossos da cabeça. Vamos lembrar uma criança. Quantas vezes uma criança, no fato de começar a gatinhar ou a começar a caminhar, ela cai, bate a cabeça, até dá um barulho, um estrondo alto, e nada acontece com a criança. Por quê? Porque ela tem um conjunto de ossos protetores. Isso faz com que não ocorra nenhuma lesão em uma estrutura nobre, uma estrutura mais sensível, como é o nosso cérebro e as nossas estruturas que estão dentro da nossa caixa craniana. Aqui a gente pode também fazer uma observação. Esta caixa craniana, ela é completamente fechada e uma das características do osso é ser duro. Então, sempre que aumentar o conteúdo aqui dentro, nós também teremos um problema. Por quê? Porque vai aumentar a pressão intracraniana. Como o osso não cede, porque o osso é formado por um tecido duro, isso faz com que aumente a pressão intracraniana. Isso num traumatismo crânioencefálico, numa hemorragia, num aumento da produção do líquido, isso vai produzir um aumento da pressão intracraniana. Isso também, ao mesmo tempo em que os ossos nos protegem, esta caixa fechada, que é a caixa craniana, pode nos levar a ter complicações quando o conteúdo dentro dessa caixa craniana aumenta. Mas isso é tema para uma próxima aula. Nesta aula nós temos que deixar bem claro, os ossos servem como proteção para órgãos vitais. Uma segunda função dos ossos, se eu olhar o esqueleto tanto numa vista anterior, ou numa vista posterior, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o indivíduo está numa posição bípeda ou numa posição ortostática. Nós conseguimos ficar em pé porque a nossa estrutura óssea é a que vai nos dar o apoio para a manutenção dessa posição em 2 apoios, que se chama. Se nós pegarmos um cavalo, vocês vão ter a ideia, ou um cachorro, que o cachorro ou o cavalo, ele consegue ficar em 4 apoios porque ele tem uma estrutura óssea para isso. O ser humano não. O ser humano tem uma estrutura para ficar
nesta posição em pé, em 2 apoios, graças aos ossos que suportam e dão condições para que a gente possa ficar nesta posição. Uma terceira função é a base mecânica para o movimento. Quem basicamente realiza o movimento é a estrutura muscular, como vocês estão verificando aqui. O que vai acontecer? Mas este músculo ele está fixo no osso e quando ocorre a contração muscular, o osso serve como uma alavanca. Por isso que a gente trabalha com esse conceito. Os ossos servem como uma base mecânica, uma base de alavanca para os movimentos corporais. É uma terceira função que a gente pode depositar nos ossos. Falando em depositar, uma quarta função dos ossos é o armazenamento de sais minerais. O tecido ósseo armazena vários minerais, cálcio, fósforo, magnésio. Lembrando que o cálcio, 97% é o que essa percentual é que aparece em alguns livros, 97% de todo o cálcio do nosso organismo está armazenado nos ossos. Então, os ossos é o grande depósito de cálcio do nosso organismo. Nesta imagem, vocês estão vendo um osso osteoporótico. O que acontece? Em algum momento, os ossos podem liberar para a corrente sanguínea o cálcio para fazer um equilíbrio nos balanços minerais. E isso fragiliza os ossos. Então, isso também será tema de uma próxima aula, que nós vamos apresentar o que é o conceito de uma osteoporose e como ocorre. Neste momento, estamos trabalhando com as funções dos ossos. Então, temos que lembrar, o osso é um grande local de armazenamento de sais minerais. Uma quinta função dos ossos é o suprimento de células sanguíneas, a hematopoese. Temos que lembrar que nós vamos ter dentro dos nossos ossos, principalmente na cavidade medular e lá no tecido esponjoso, a medula óssea vermelha, que é a que vai produzir células sanguíneas, a hematopoese, que é o nome. Aí nós vamos produzir hemácias, plaquetas, células brancas, células de defesa. Então, essa produção ocorre no interior dos ossos, tanto no tecido esponjoso, e então se acredita ao osso a função de suprimento de células sanguíneas. Quem produz, basicamente, é a medula óssea vermelha que está no interior dos ossos. E esta medula óssea, muitas vezes, ela é coletada para fazer transplantes, principalmente naquelas pessoas que sofrem do exemplo da leucemia. Então, tu vai coletar a medula óssea e vai fazer a transposição para um paciente que possa receber, que uma vez que esse paciente tem dificuldade nessa produção de células sanguíneas. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a compreender melhor sobre as funções dos ossos. Até uma próxima aula. Obrigado.